Bom dia, meus amados irmãos. Mais um dia na presença de Deus e vamos começar bem o dia meditando na palavra. Hoje nós estamos estudando esses tempos provérbios, estudamos Salmos e agora provérbios. E eu estou amando, não sei como é que os irmãos estão achando, os amigos, mas é uma bênção, não é? Para a nossa vida. É assim, é sabedoria, não é? Que nós possamos abrir os ouvidos, atentar, prestar atenção no que Deus está dizendo. Hoje nós vamos meditar no Provérbios 9, né, que fala, que descreve a sabedoria. Né? O princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter sabedoria? Tema o Senhor, ouve a sua voz, ouve a palavra, não, busque os seus mandamentos, não é? Vamos ler então, maravilhoso. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para que o Senhor nos abençoe, Senhor. Traga sabedoria em nome de Jesus para nossas vidas. Guarda cada casa, cada lar. Em nome de Jesus, Senhor, nos guarde de nós mesmos. Né? O sangue de Jesus esteja nos umbrais das nossas portas, da nossa família. No nome de Jesus, traga sabedoria para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Sabedoria, vamos lá. O banquete da sabedoria. A palavra de Deus é um banquete, aleluia. Como é tão bom, né? A gente ouvir a palavra. A sabedoria, está até com letra maiúscula aqui, né? Personificando, né? Edificou a sua casa. Lá em Provérbios 14:1, nós mulheres normalmente sabemos bem, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então, Provérbios, eu falei no início do capítulo 1 que ele é contrastante. Quer dizer, o contraste, a mulher sábia, a mulher adúltera, a mulher que destrói, a mulher que edifica, o bom siso e o louco, o insensato, o sábio e o que despreza a sabedoria, né? O insensato, aquele que não tem sabedoria, o louco, não é? Então, nós vamos ler. A sabedoria edificou a sua casa. Então, o que nós podemos perceber? Que a sabedoria sempre constrói e a falta de sabedoria destrói. Quando eu confio, né, na minha sabedoria, lá em Romanos 1 fala assim, inculcando-se por sábios, os homens tornaram-se loucos. Então, não é a sabedoria desse mundo, é a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria edificou sua casa, lavrou as suas 7 colunas. O número 7 é o número da perfeição, então uma casa com coluna, ela tem um alicerce e não desmorona, não é? Caneou seus animais, caneou preparou os animais, o abate, né? Ele para o banquete, né? Ele preparou a carne dos animais para o banquete, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Um rabino contou que o bom vinho era misturado com 3 porções de água, porque a própria uva mesma, ela tem aquela fermentação, mesmo sem pôr álcool. Então, eles misturavam um pouco de água para que ninguém ficasse alto, né, com de álcool, ficava meio bêbado, né? Então, eles misturavam. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. A sabedoria convida. E é interessante que a mulher sábia convida, a sabedoria convida e a adúltera também. Ela convida, né? E nós vamos ver quem é simples, volte-se para aqui. Então, ao convite, venha, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, senso é sabedoria, no latim. Falto de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Então, ele também está dando uma ordem, porque há pessoas que falam assim: eu ando com quem eu quero, não me contamino. Não é bem verdade. Né? A Bíblia fala assim: não vos enganeis, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu tenho fraqueza em ficar falando das pessoas, se eu ficar perto
perto de uma pessoa que fala, que fica fofocando, eu não vou ter força para assim não absorver. Então, se minha fraqueza é essa, eu preciso deixar, né? Eu preciso amar, mas também me proteger dessas forças. É interessante, devo continuar amando, ajudando ao que eu puder, mas eu não posso ser companheira, né? Ter comunhão. Se não, eu estou gostando daquilo. É sério, isso é muito sério. Aqui diz assim: deixai os insensatos e vivei. Olha que forte, né? Andai pelo caminho do entendimento. Então, por exemplo, um homem que bebe e ele precisa, para ele se fortificar, ele precisa parar de ir nesses lugares que ele ia e também parar com as pessoas que bebiam junto com ele. Quando ele se fortalecer, né, ele vai ajudar essas pessoas também. Mas senão, ele vai e fica lá. Ele não ajuda nada. Pelo contrário, ele morre junto, né? Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Isso aqui é interessante, né? O que repreende o escarnecedor é aquele zombador. Eu já tive assim vários aconselhamentos e eu vejo assim que às vezes quando você fala da palavra para alguém, é, se ela é humilde, ela reconhece. E o escarnecedor não, ele procura um culpado. Ele não acha que ele errou, ele acha que a outra pessoa que veio conversar e que fez toda a confusão. Ele nunca admite que errou. E ele continua no erro, não é verdade? Ele não assume. E a primeira coisa que Jesus faz é nós vermos o nosso próprio erro. Então, você não deve repreender o escarnecedor, aquele zombador, aquele que sempre brinca, não, fiz isso por brincadeira, não, né? Não, você que entendeu errado. E aí ele diz assim, não repreenda o escarnecedor, porque você traz afronta sobre si. E aquele que censura o perverso, o que é perverso? É aquele que tem má índole, aquele que tem um sentimento maligno no coração. A si mesmo se injuria. Então, eu devo deixar nas mãos de Deus e só se for por Deus mesmo devo falar alguma coisa, senão devo ficar aqui. Deixa que Deus trate desses dois tipos de pessoa. Não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Verdade. Tantas vezes eu quis ajudar, né, pessoas e a pessoa se fez de surda e no fim trouxe mal para ela mesma, porque aqui diz: repreende o sábio e ele te amará. Olha que interessante, né? Quando você vai repreender alguém que está aberto para Deus, ele vai agradecer. Porque quando a gente vai repreender, não é porque nós queremos que a pessoa seja do modo que a gente quer, porque a gente sabe que a pessoa está morrendo. Se ela continuar naquele caminho, ela vai morrer. Então, quando você vai, você sofre, porque sabe que a pessoa está sofrendo e indo para o abismo. Mas só que aqui o escarnecedor, ele entende como tá assim, querendo se intrometer, ou querendo que seja do jeito da gente, ele não recebe a palavra de sabedoria. E continua igual. E depois ainda pergunta, por que minha vida ainda está assim? Porque não é humilde, não recebe, não ouve, não atenta, não é? Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. E ensina ao justo e ele crescerá com prudência. A prudência é uma coisa muito maravilhosa. Existe uma medicina chamada profilática. Quando meus filhos eram pequenos, o pediatra deles era cristão e ele falava assim: Rose, você deve dá, por exemplo, o Valtinho, ele tomou umas gotinhas que não deixava o dente cariar.
até os 7 anos. O Valtinho tinha 22 anos e nunca teve uma cárie. O que, que aconteceu? Em vez de eu esperar ele ter cárie, eu dei um tratamento que prevenia a cárie. Então, há pessoas que, por exemplo, a gente vai conversar e fala assim, mas o que, que eu estou fazendo? Eu nunca dormi com a pessoa. Então, por exemplo, tá uma malícia, alisando, passando a mão, a gente vai conversar, né? Falando, olha, você está andando por um caminho perigoso. Mas o que, que eu fiz? Não fiz nada. Nunca dormi com a pessoa. Então, esse tipo de pessoa não é prudente. Ou seja, para ele entender que é errado, precisa acontecer a desgraça. Daí ele entende. O prudente, ele é profilático. Na verdade, ele evita o mal. E o temor do Senhor evita o mal. Por que, que eu vou andar por um caminho que eu sei que vou morrer? Mas o escarnecedor e o insensato, ele acha que não tem nada a ver. Que não tem, precisa chegar lá no poço para que ele veja que está errado. Que triste, não é, queridos? A prudência é uma joia preciosa, é um diamante que nós devemos, como mulheres e como homens de Deus, nos adornar. A prudência. Vou contar outra história. Tem um livro chamado Fogo Santificador. E o pastor contando que ele estava no aeroporto e vinha uma moça muito assim feliz, alegre e se encaminhando para ele. Aí ele falou assim: "Ah, eu vou evangelizar essa moça". E quando ela vinha caminhando, o Espírito Santo falou assim: "Quem te autorizou? Quem te deu assim, a liberdade para você evangelizá-la?" Não fui eu. Porque o Espírito Santo estava vendo a intenção do coração. Né? Quantos homens usam o próprio evangelho, e mulheres também, né? Para sedução, para conquistar uma pessoa, para trazer a pessoa para si, e não para Deus. Né? Então, a moça vinha vindo, olha só, ele era um homem de Deus, na hora ele virou a esquina e foi embora. E ela ficou sem saber ela ficou sem entender nada, a mulher. Glória a Deus, esse homem era prudente. Ele evitou um monte de desgraça. O prudente, ele evita a desgraça. E aí continua, eu amo essa palavra, prudência, eu peço a Deus para que o Senhor me dê isso, porque eu preciso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. O conhecimento, olha só, o conhecimento do santo, de Deus, né, é a prudência. Então, quem não tem prudência não tem conhecimento do santo Deus, né? Porque por mim se multiplicam, porque por mim, quer dizer, pela sabedoria, vão se multiplicar os teus dias, e os anos de vida se acrescentarão. Se você buscar a sabedoria de Deus, olha só, te multiplicam os anos de vida e que mais? E os anos de vida serão te acrescentados. Glória a Deus, né? E se és sábio para ti mesmo, se és escarnecedor, tu só o suportarás. Quer dizer que se você é sábio, quem vai ganhar é você. Sou eu. Se você é escarnecedor, quem vai sofrer vai ser você. E se eu for escarnecedora, vai ser eu também. Então, nós vamos escolher o fruto da ótica que nós buscarmos. Se eu buscar a sabedoria, eu vou viver. Se eu buscar a imprudência, a insensatez, né? O adultério espiritual, que se torna depois adultério físico, eu vou sofrer as consequências. E a loucura da mulher, a loucura é mulher apaixonada e ignorante, que não sabe coisa alguma. A mulher apaixonada, ela é louca, completamente louca. Você ser guiada pelas suas emoções, você deixa casa, filhos, você destrói casamentos, você está completamente louca, dirigida pelas suas paixões. E depois é um amargo despertar, a hora que você descobrir que não é nada do que você pensava. Então a mulher, aqui está dizendo, a loucura é mulher apaixonada. E ela é ignorante. O que é ignorante? Ela não é sábia, ela age
de acordo com os sentimentos e não de acordo com a sabedoria de Deus. E não sabe coisa alguma, e pensa que sabe. Senta-te à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer os que se passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte para aqui. É interessante que, contrastando nesse mesmo capítulo, o versículo 16, o 4 diz assim: a sabedoria diz: quem é simples, volte-se para aqui. E o 16, a mulher adúltera, ela fala: quem é simples, volte-se para aqui. Qual o convite que você vai aceitar? Qual o convite? Volte, há um convite das duas mulheres. Uma vai apresentar que vai ser muito bom e vai destruí-lo, e a outra vai edificá-lo. Você precisa escolher, né? E ao faltos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Então ela vai falar assim: as águas roubadas, quer dizer, as coisas ocultas, as coisas que não são lícitas são melhores, são mais atraentes. Né? Então, bom não é o com o marido, é com o outro. Poxa, as novelas, há muitas literaturas, quantos conselhos falam isso e desgraçam a vida da pessoa, e a pessoa que dá conselho também age assim também, desgraça a vida dela. Olha só, então as águas roubadas são doces, porque quando você está com um homem que não é seu, você está roubando. Quando você está com uma mulher que não é sua, você está roubando aquilo que não é seu. E é um mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa, nada do que é do próximo. E o pão comido às ocultas é agradável, não é? Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, sempre o final da cama, da casa, do convite da mulher adúltera e louca é a morte, o Sheol, né? A Sheol, que fala que é onde estão os mortos, a habitação dos mortos, é comida dos mortos. A pessoa que faz aquilo morre, e a pessoa diz assim: eu quero ser feliz, eu vou em busca da minha felicidade, e acaba sendo sepultado numa cama assim. Queridos, acho muito forte, não sei se vocês acham, mas eu vi isso na minha família, vejo todo dia nos aconselhamentos, e eu, não à vista dos irmãos, eu realmente repudio esses convites que o diabo coloca na nossa frente, porque eu sei o fim deles. Se você ainda não sabe, pede a Deus. Não é porque eu estou dizendo, porque está escrito, é o fundamento, e esse é o fundamento, é a minha bússola. Se você desprezar, eu tenho muita pena das consequências sobre você e sobre mim se desprezar, não é? Então, isso primeiro é para mim. Que Deus me guarde, guarde minha descendência, que essa palavra venha me cercar, me proteger, proteger você, porque é um duro despertar depois que acontecem essas desgraças. Porque o diabo ele sabe assim maquiar, né, pôr maquiagem naquilo que é uma desgraça e morte. Que Deus guarde você, se você está caminhando para essa estrada, que o sangue de Jesus te tire, que Deus te dê arrependimento e que Deus guarde você, e que você retorne à sabedoria e à sensatez. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao derredor de nós para nos tragar, né? E o Senhor nos guarde do poder do mal, da tentação, de toda a oferenda que o diabo faz, e que nós possamos nos apegar e ouvir atentamente a voz de Deus. Amo você, meu querido ouvinte, amo também meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos guarde, nos proteja, proteja a nossa descendência dessas misérias, de desprezar a voz de Deus e ouvir a voz do inferno, não é? Um beijo grande, Deus guarde sua família, guarde você, Deus te dê fidelidade, que o sangue de Jesus esteja nos guardando.
Um bom dia, Deus abençoe.